Primeiro, é uma entidade sem fins lucrativos, então você tem que escutar, você tem que ouvir os grupos distintos que de alguma forma ou de outra estão sendo representados por aquela entidade, né? E todo mundo engajado por um propósito, né? Que era a formação do mercado financeiro. Nós estamos falando de pouco mais de 20 anos atrás, então era um outro mercado financeiro no Brasil, né? E cada um, de alguma forma, um grupo muito complementar. Então tinha gente de planejamento patrimonial, tinha gente de investimentos, tinha gente com experiência em seguro, com experiência que é a base, né, da certificação do CFP. Então foi muito interessante esse processo e de como a gente, como grupo, se dividiu, se complementou para colocar isso de pé, né? Eu nunca me esqueço, em 2001, fomos em 3 ou 4, se eu não me engano, para Singapura, para defender, né, essa questão, apresentar porque o Brasil era um país que merecia ter a certificação. E fomos todos na física. Não tinha dinheiro, não tinha recursos, né? E eu não me esqueço que a gente pousou no dia que foi a segunda invasão no Iraque, né? Então você imagina como foi toda essa vivência lá. Mas a apresentação foi muito boa, e a gente saiu na hora já com o resultado de que a entidade da época, né, que congregava, hoje é o FPSB, disse não, vamos adiante, e vocês têm todas as condições e merecem poder trabalhar a certificação no Brasil. E teve uma evolução durante esse período, né? Um exemplo prático, assim, o agente autônomo na época não tinha o peso e o papel que tem hoje, né? Mudou muito. A mesma figura do consultor de valores imobiliários, que era uma legislação da década de 60, também tomou uma outra envergadura, né? Então o mercado cresceu e figuras novas surgiram, e hoje é uma entidade que não representa só um grupo, representa um grupo muito heterogêneo, né? Várias pessoas e funções distintas dentro do mercado financeiro. E tivemos um primeiro grupo, quer dizer, uma instituição financeira que topou colocar o primeiro grupo junto com a FIPECAF, treinando, formando, e foram os primeiros CFPs, né? E ali a gente sofreu logo depois, porque o mercado financeiro não estava vendo o valor na certificação, né? E o que praticamente salvou e deu um novo vida, um novo ciclo para o IBCPF na época, foi a entrada para dentro da Ambima, né? A Ambima meio que apadrinhando todo esse processo, e aí o Alfredo teve um papel enorme, o Luiz Maia, o Uf, enfim. Foi super bacana depois que o grupo de Private Bank colocou como a certificação para manter um padrão, né, um standard mínimo de conhecimento, exigindo dos profissionais um percentual mínimo dos profissionais na área certificados. Isso que fez a diferença. E dali para frente foi embora, né? Hoje a gente vê o profissional buscando isso não por uma exigência, mas buscando isso pelo conteúdo, pela educação continuada, pelo networking, pelo que a associação está trazendo de volta para cada um dos associados a esse projeto, né? Então foi interessante ver começou muito bem, teve esse vale, né, que quase morreu, e aí entrou num ciclo que de lá para cá não parou de crescer, né? Bom, como é que eu vejo a Planejar, né? O que ela representa para mim? Eu acho que está tão na moda todo mundo falando de ESG, né? Do ambiental, social e governança, propósito, e sem ter esses termos ou esse foco, né? O que me moveu na época foi isso, né? Assim, o propósito de alguma forma de educar os brasileiros sobre um tema tão importante, que é educação financeira, ou em inglês Financial Literacy, né? Eu sempre brinco na Planejar com duas coisas. Adoraria que a gente tivesse menos metidos a técnicos de futebol e mais metidos a economistas ou entendedores de investimento, né? E o outro que eu brinco é, se a gente chegar
aos 65, 70 anos, e os nossos amigos, os nossos conhecidos tiverem mal financeiramente, a gente vai ter falhado no propósito do que foi o IBCPF e continua sendo hoje na forma de planejar. Como eu defino a planejar em poucas palavras? Muito simples, é controle sobre o seu futuro.